Olá pessoal, aqui quem fala é a Samara Costa, residente pedagógica da UVA, e hoje a gente está aqui novamente para trazer o De Olho no Enem, trazendo conteúdos da história, né? Vamos debater hoje o Iluminismo. E só lembrando, pessoal, que no finalzinho desse vídeo a gente vai debater questões e eu peço a colaboração de vocês para responder essas questões, né? Nos comentários. Vamos partir para o conteúdo. O Iluminismo, a gente vai separar em três principais questões. As consequências, a influência no mundo, né? Como ele influenciou no mundo, e também como esse Iluminismo influenciou no Brasil. Vamos partir para as consequências. Os ideais iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas, como, por exemplo, o fim do colonialismo, o fim do absolutismo e o fim do liberalismo econômico. Agora vamos partir para o iluminismo pelo mundo. Sobre a economia, em oposição ao mercantilismo praticado durante o antigo regime, os iluministas afirmavam que o Estado deveria praticar o liberalismo. Ao invés de interferir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado a regulasse. As ideias foram expostas principalmente pelo Adam Smith. E partindo para a política, ao contrário do absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição. Já na religião, foi muito criticado por vários pensadores iluministas. A maioria defendia a limitação dos privilégios do clero e da igreja, como também o uso da ciência para questionar as doutrinas religiosas. Havia aqueles que compreendiam o poder da religião na formação do ser humano, mas preferiam que houvesse duas esferas distintas, a religião e o Estado. E também as ideias iluministas se espalharam de tal forma que muitos governantes buscaram implicar medidas embasadas no iluminismo. Isso acontecia sem que os monarcas abdicassem de seu poder absoluto, apenas conciliando com os interesses populares. O iluminismo teve grande influência no Brasil, principalmente no processo de Inconfidência Mineira. As ideias iluministas chegaram ao Brasil no século XVIII. Muitos brasileiros das classes mais altas da sociedade iam estudar em universidades da Europa e entravam em contato com essas teorias e pensamentos que se desenvolviam em território europeu. E ao retornarem ao país, após os estudos, essas pessoas divulgavam as ideias do iluminismo, principalmente nos centros urbanos. A principal influência do iluminismo, principalmente francês, pode ser notada no processo de Inconfidência Mineira no ano de 1789. Alguns inconfidentes conheciam as propostas iluministas e usavam como base para fundamentar as tentativas de independência do Brasil. As principais ideias iluministas que influenciavam os confidentes foram o fim do colonialismo, o fim do absolutismo, a substituição da monarquia pela república, a liberdade econômica, o liberalismo, liberdade religiosa e de pensamento e expressão. E no fim, mesmo os inconfidentes não conseguindo a independência do Brasil, foi muito importante para a formação da política do Brasil. Agora vamos para a discussão da questão. É uma questão do Enem de 2018 e o texto diz o seguinte: o século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação se aliavam no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico, por tanto tempo almejado. O fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar consciência de sua situação na história. Agora vamos para a análise do enunciado. No ambiente cultural do antigo regime, a discussão filosófica mencionada no texto
tinha como uma das suas características a aproximação entre a inovação e saberes antigos, b. conciliação entre revelação e metafísica platônica, c. vinculação entre escolástica e práticas de pesquisa, d. separação entre teologia e fundamentalismo religioso, e. contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento. Deem uma pausa no vídeo, analisem a questão e comentem. A alternativa correta é a alternativa E. Contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento. Como foi colocado no texto, nesse período, os iluministas buscavam essa liberdade de pensamento nas pessoas, e principalmente em contraposição sobre o clero. E é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que tenha ajudado vocês. E comentem bastante no vídeo as respostas que vocês obtiveram, ou que vocês achavam que era e não era, E até a próxima.